Game Axe, o console portátil de Nintendinho, que é uma porcaria e ao mesmo tempo não é. Bora lá. Era uma vez um patinho que nasceu de uma família de ovos que haviam sido chocados por uma pata. Esse pato foi o último a nascer. Todos os seus irmãos nasceram primeiro e eram muito mais bonitos do que ele. Esse pato tinha alguma coisa de errado, pelo menos parecia. Como esse patinho era feio, ele acabou sofrendo muito bullying dos próprios irmãos. Um dia ele foi embora. Muitos anos se passaram, até que em um determinado momento, esse patinho voltou e encontrou seus irmãos. Aquele patinho feio, que sofria chacota dos próprios irmãos, havia virado um pato bonito. Agora ele era um cisne, e os seus irmãos eram apenas patinhos. Todo mundo em algum momento já deve ter escutado a história do patinho feio. Era a história desse patinho, que era feio, nasceu em uma família, vazou porque não aguentava mais sofrer bullying, e depois de muitos anos ele voltou, já não era mais feio como quando ele era pequeno, e os irmãos dele, que na época eram bonitinhos, se tornaram feios se comparados com ele. Aí você deve estar se perguntando, o que esse louco tá falando do patinho feio no vídeo do Game Axe? Bora lá! Entre o final dos anos 80 e boa parte dos anos 90, os aficionados por videogame puderam ver nascer uma variedade muito grande de consoles portáteis. Whoa. Color. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games, like the new Echo, Mortal 2, and Sonic Triple Trouble. Eram portáteis de qualidade e produzidos por marcas famosas de consoles de videogame. Entre 1989 e 1990, a Nintendo do Japão lançaria o Game Boy. Hoje eu vou ao médico, de convênio. Yes! Sala de espera abarrotada, gente pra tudo quanto é lado. Eu não tô sentindo nada, né? Então eu escolhi no homeopata. Ele é desses modelos antigos de médico calmo. Demora horas com outro paciente. E eu lá fora esperando. É o máximo, gente. Quer dizer, eu acho, né? Eu não sei você, porque aí vai da pessoa, né? Cada um é cada um. Eu aprecio. Arranje um pretexto, leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. Este era um console portátil que permitia que os cartuchos de jogos fossem trocados e é considerado como um dos consoles de videogame portáteis de maior sucesso no mundo até os dias de hoje. Vendeu aproximadamente 119 milhões de unidades. É um videogame de sucesso. Entre 1990 e 1991, o Game Gear, que é o console portátil da Sega, seria lançado. Sonic the Hedgehog runs, jumps, moves and spins at supersonic speed. And now he's loose. He's a burst of speed, a dash of fun, a mischievous streak. He's everywhere. Because now he's on Game Gear. And best of all, Sonic's free when you buy Game Gear. But hurry, he's moving fast. Sonic the Hedgehog from Sega. Este, diferente do Game Boy, possuía tela colorida e também permitia que cartuchos de jogos fossem trocados. Inclusive, ele permitia, com o uso de adaptadores, utilizar os cartuchos do Master System para rodar seus jogos. O Game Gear vendeu um pouco mais de 10 milhões de unidades no mundo todo. A famosa Atari, nesses mesmos anos, lançou seu console de nome Lynx. Hey, Mr. Block, can I go to the bathroom? 2 minutes. Oh, yes! Cut back! Oh, yes, yes! I'm in the tube! Cut back! Oh, yes, yes! Oh! Right! Introducing Lynx from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes. Assim como o Game Gear, ele possuía tela colorida e permitia também que seus jogos fossem trocados. Apesar de ter sido um console muito bem construído e com um design exótico, não chegou a vender bem, tendo vendas em torno de 2 e 5 milhões de unidades no mundo todo. Lançado em 13 de outubro de 1995, o Sega Nomad era o portátil da Sega criado para rodar jogos de Mega Drive. Assim como seu irmão mais novo, Game Gear, também possuía tela colorida e rodava jogos do Mega Drive, utilizando para isso os próprios cartuchos do Sega Genesis. Entre 1998 e 1999, uma empresa chamada Redent
conhecida também pelo nome de Fabricante de Hardware Taiwanese Legend Technology Company, LTD, apresentaria o seu projeto chamado Game Axe. O Game Axe nada mais era do que a versão de Nintendinho para rodar jogos, assim como o Sega Nomad fazia com o Mega Drive e o Game Gear fazia com os cartuchos de Master System. Diferentemente dos consoles listados, o Game Axe era um videogame portátil que não possuía licença da própria Nintendo para sua fabricação. Podemos então dizer que ele seria um clone que reproduzia jogos de Nintendinho, só que de uma maneira portátil. Seguindo a tendência da época, assim como o Lynx, o Game Gear e o Sega Nomad, o Game Axe tinha um visual de tijolo, quadradão, que era muito comum naquela época. Inclusive, para ser jogado, também foi desenvolvido para seu uso na horizontal. 2 modelos desse console foram lançados, ambos com telas de LCD colorida. O primeiro modelo era chamado de Fox Charlie 812 e ele possuía uma tela de 3,5 polegadas. Já o segundo modelo, designado como Fox Charlie 816 ou Fox Charlie 868, possuía uma tela de 4 polegadas, um pouquinho maior. Os interessados em jogar Nintendinho neste console podiam fazê-lo de 2 maneiras. Uma como um console convencional de maneira portátil, utilizando a tela do próprio aparelho, ou, se preferisse utilizar uma televisão, ele também permitia. Ele possuía 2 entradas para controle, uma na sua lateral esquerda e outra na sua lateral direita, sendo que era o mesmo encaixe semelhante ao utilizado no Atari 2600 e também no Mega Drive. Na parte superior do lado direito possui o botão de Start e o botão de Select. Abaixo existem 4 botões que são usados para a jogatina e diversão dos jogadores. Do lado oposto, à esquerda, existe o controlador. Diferente do Sega Nomad e do Game Gear, este console possui um botão para ligar e desligar a iluminação interna da tela. Fica na parte esquerda inferior, próxima ao alto-falante. Na parte inferior, um pouco mais à direita, tem um botão de reset. E abaixo deste botão, o regulador de volume. Ele também possui uma saída para fone de ouvidos e um botão de regulagem do brilho da tela. Para falar a verdade, ele tem 2 saídas para fone de ouvidos, mas até hoje só testei uma, a de baixo, mas tem 2. Curiosamente, o proprietário de um Game Axe, se quisesse utilizar controles para jogar o seu cartucho de Nintendinho, não conseguiria usar controles do Nintendinho. Isso porque o encaixe do Nintendinho americano não se aplica para o encaixe do Game Axe. E se a pessoa tivesse um console de Nintendinho japonês, também não conseguiria utilizar seus controles, porque o controle do Nintendinho japonês é fixado no próprio aparelho. Provavelmente ia precisar de um controle piratolho. Para fazer a conexão com a televisão, ele possui uma saída AV na sua parte superior. Da mesma forma como o Sega Nomad, Sega Game Gear e Atari Lynx, ele funciona com 6 pilhas pequenas e é um devorador voraz de pilhas. Mas, assim como seus irmãos, também pode ser utilizado um transformador de 9 volts, fazendo com que o jogo seja feito ligando ele na tomada e deixando de gastar dinheiro com bateria. Na época do seu lançamento, o Game Axe era vendido por $150. Apesar do Game Axe ter um visual parrudo, ser pesado e passar uma impressão inicial de que é um console de respeito, os problemas começam desde a sua embalagem. Ele tem muitos problemas. Bizonhamente, na sua caixa, o nome do console vem definido como Game Axe Color e, surpreendentemente, utiliza a fonte do logotipo do Game Boy Color. Mas calma lá, que a bizarrice ainda vai ficar maior. Na foto do console que aparece na caixa, o jogo que está rodando na tela é nada menos do que Tomba, que é um jogo de PlayStation. Mas ele não roda PlayStation. As frases escritas na caixa também são ótimas, muito bem pensadas. O design perfeito que nenhuma outra empresa já fez. É leve e conveniente. Muito bom, hein? Ainda mais levando em consideração que de leve o bichinho não tem nada. No geral, este console até que possui algumas qualidades. A tela de LCD é a maior dentre todos os consoles portáteis lançados naquela época. Tanto o seu controlador como os botões passam uma impressão de serem muito bem construídos, serem bem robustos.
custos. Agora, como todo bom console clone, digno de controle de qualidade deplorável, o Game Axe é uma aberração tecnológica. Assim que o console é ligado, a qualidade medíocre de construção aflora na cara do jogador. Pelo seguinte motivo: você vai lá, coloca o cartucho e a imagem é tremida, a imagem é instável. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Aí você pode perguntar, tá, mas esse é o teu console, às vezes ele veio com defeito. Pode até ser, mas numa procura pela internet, a gente constata que isso é uma frequência em relação a esse console. Tem hora que dá para jogar, tem hora que não dá, ele tem vontade própria, quando ele quer ele deixa, quando ele não quer ele não deixa. E ele já é assim desde novo. E todo mundo praticamente reclama as mesmas coisas, ou seja, esse é o Game Axe. Outra característica bizarra desse rapazinho é que você vai lá, quer fazer um jogo, quer fazer uma jogatina, bota o cartucho, liga ele e deixa ele dar uma aquecida ali, ele dá uma repousada ali, uma meditação, que daqui a pouco quando você voltar, daqui 15, 20 minutos, ele vai ter estabilizado. Esse é o Game Axe. Depois de falar tudo isso, vamos pro patinho feio. Por que o Game Axe é um patinho feio? Pelo seguinte motivo: o Game Axe, quando foi lançado, ele era o patinho feio dos consoles. O Game Boy da Nintendo tem uma qualidade indiscutível. O Game Gear da Sega, quando foi lançado, era a coisa mais linda. Era um console muito bem feito, muito bem construído. Ele era perfeito. Sega Nomad, ao meu ver, mais perfeito ainda. Ele é o console portátil. Atari Lynx é um tanquezinho de guerra para ser jogado e colocado no bolso e levado para tudo quanto é lado. É um console muito bem construído. Só que o tempo passou, muitos anos se passaram, e vai pegar hoje em dia um Game Gear para você ver se você consegue jogar um Game Gear original daquela época. Não consegue. Todos eles já arregaram para o tempo. Volume não funciona, a tela não funciona, o console não liga. Isso é uma crítica de todos os Game Gears. Ele não suportou o tempo. Sega Nomad ele é mais bem construído do que o Game Gear, porém a tela dele é o calcanhar de Aquiles. A tela dele vai para o saco com o passar do tempo. Dificilmente você vai encontrar um Sega Nomad que está com a tela em perfeitas condições. E o Game Boy? O Game Boy, principalmente os primeiros modelos, aqueles que não têm a tela colorida, a tela começa a ir para o saco. Ela não suporta o passar dos anos. E a Atari Lynx? Dentre esses três que eu citei, o Atari Lynx talvez seja o que tenha a tela que aguenta um pouco mais, mas ela mesmo assim também dá problema. E o nosso patinho feio, Game Axe? Ele era aquele console que naquela época já era micado, só que como a vida bandida, os anos passaram, os patinhos bonitinhos foram caducando e foram andando para trás, como eu acabei de falar, e por incrível que pareça, quando eu pego o meu Game Axe, ele continua com todos os problemas que ele tinha, mas de uma maneira surpreendente, até hoje ele tem um volume alto pra caramba, a tela dele continua do mesmo jeito que sempre foi, ou seja, do jeito que ele é até hoje. E se for comparar ele com os consoles da geração dele, ele foi o que envelheceu melhor. Ele é aquele patinho feio que saiu, voltou depois de um tempo e tá melhor que os irmãozinhos. É por isso que eu fiz essa comparação. Tudo bem que ele é um Frankenstein, que ele é um console todo zoado, mas ele conseguiu manter as poucas qualidades que ele tinha, mesmo que seja difícil você fazer uma jogatina com esse console. Apesar de todas essas críticas ao Game Axe, na época ele era um console que fazia parte da lista de itens sonho de consumo dos colecionadores de videogame. Ainda hoje ele faz parte dessa lista. Pelo que ele representou, ele foi um console de Nintendinho portátil, coisa que não existia naquela época. Então ele era meio que uma lenda, porque era difícil de você ver um console desse. Quando você via ele disponível para ser vendido, era bom comprar, porque senão vinha alguém e comprava. Então, se você é um colecionador, vale a pena ter um Game Axe. Agora, se você pretende comprá-lo para jogar frequentemente, esquece, passa para outro, porque o Game Axe ele não é um console como um Game Gear com defeito. Um Game Gear com defeito, você consegue pegar esse console e mandar para arrumar e vai ser feliz jogando ele. O Game Axe não, ele é aquele bichinho que já nasce com defeito e vai permanecer com esse defeito eternamente. Esse foi o Game Axe. Valeu!